Muito obrigado, Sra. Secretária. Como disse antes, vamos passar então ao segundo ponto. Proposta de lei do Governo que altera o regime de atribuição, títulos de utilização do domínio público hídrico, relativamente a situações existentes não tituladas. Tem a palavra, pelo Governo, o Sr. Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, que eu aproveito para saudar. Faz favor, Sr. Ministro. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o domínio público marítimo é um bem do Estado e a sua ocupação é, por definição, temporária e carente de um título específico. Porque acontece que o Estado está, por vezes, interessado em que o domínio público seja ocupado por razões como a segurança, o apoio à atividade turística, a produção de energia renovável. Essas ocupações têm sempre que ser precedidas de procedimento concursal. Mas a própria lei tem exceções e é dessas que iremos falar. Já acabou a discussão pública da Estratégia Nacional da Conservação da Natureza, a qual consagra a vontade firme de valorizar as atividades tradicionais em áreas protegidas, por estas serem criadoras de biodiversidade. Por vezes, essas atividades, incluindo habitações dos seus profissionais, localizam-se no domínio público hídrico. É do maior interesse e justiça social que, no caso de aglomerados piscatórios consolidados, se excepcione o princípio do concurso para atribuir licenças por um período alargado de tempo para as habitações das famílias ligadas às atividades tradicionais. Este princípio, que é geral e abstrato, funda-se no exemplo concreto do aglomerado da Culatra. O que se propõe está de acordo com o POC em vigor, com o PIR aprovado e homologado por este Governo e dá sentido à intervenção de requalificação do espaço público, cujo concurso para a empreitada está em curso. A aprovação desta alteração à lei permite, no imediato, resolver uma questão concreta no aglomerado da Culatra, honrando um compromisso de anos que nunca ninguém pôs em causa, mas também, até à data, nunca ninguém resolveu. Muito obrigado. Muito obrigado. Com um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro do Ambiente, a proposta do Governo prevê a atribuição de licenças por um prazo que, incluindo a licença inicial e as respectivas renovações, não pode exceder um total de 30 anos. Mas, Sr. Ministro, não foi este o compromisso que o Governo assumiu com a população do núcleo da Culatra da Ria Formosa. O Governo tinha prometido a emissão de licenças por 30 anos, renováveis e transmissíveis aos descendentes, desde que fosse mantida a atividade pescatória. Por isso lhe pergunto, Sr. Ministro, como justifica o não cumprimento da promessa feita aos culatrenses? Tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, para responder. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Sá. A questão da renovação das licenças durante o período de 30 anos encontra-se resolvida na proposta apresentada pelo Governo. A renovação das licenças ao fim de 30 anos, seja para os próprios, seja para os seus descendentes, sendo obviamente possível, não deverá ser um procedimento automático. As zonas dominiais são de grande sensibilidade ambiental, bem como é impossível prever hoje que atividades tradicionais se manterão ao fim de 3 décadas, mais ainda porque as licenças são passadas caso a caso, habitação a habitação. O Governo vê com muita naturalidade que, mantendo-se daqui a 30 anos as atividades e as mesmas condições ambientais que hoje existem, as licenças devem ser prorrogadas. Essa avaliação deve ser feita na altura, podendo, naturalmente, a proposta de lei ser ajustada, está aqui convosco e na Assembleia, para o deixar explícito. Esta decisão caberá às senhoras e aos senhores deputados, com a certeza de que, repito, um automatismo pensado para daqui a 30 anos nos parece uma precipitação. A previsão, por exemplo, de uma nova portaria, avaliando as condições que existiram na altura, parece muito normal se daqui a 30 anos a atividade se mantiver com a robustez que hoje tem e também as condições ambientais forem as que são hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. É a vez do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Graça. Faz favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, senhores membros do Governo, esta proposta de lei visa tratar de forma mais adequada situações de caráter excepcional no âmbito do domínio público hídrico
pela sua especificidade, não encontrava até hoje no quadro legal uma solução virtuosa e justa. Desde logo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer saudar o Governo por apresentar esta proposta de lei, porque ela vai também de encontro àquilo que foram as várias recomendações que o Grupo Parlamentar do PS nos últimos anos, em particular nos últimos 2 anos, aqui aprovou, a última das quais por unanimidade desta Câmara. Este é um tema melindroso e que deve ser tratado com pinças, uma vez que estamos a falar do domínio público hídrico, algo que é de todos e que não é passível de ser alienado. Mas também é verdade que há no país situações de comunidades que aqui edificaram não só as suas casas, mas edificaram também as suas vidas. E é isso que esta lei hoje pretende responder e solucionar com justiça e cuidado. A lei de República é uma lei geral, mas ninguém tem dúvidas, nem lendo o preâmbulo da proposta de lei do Governo, que há aqui uma resposta concreta à luta de uma comunidade ao longo dos anos e que é a comunidade da Ilha da Colatra, onde vivem 377 famílias, das quais existem 80 embarcações de pesca artesanal local e 8 embarcações de pesca costeira. É uma comunidade com vida e com sentimento de pertença e que até hoje, apesar de uma existência de mais de 200 anos, não tinha enquadramento legal para ver as suas habitações com uma licença ilegalizadas. Era uma comunidade ilegal. E por isso a primeira coisa que aqui devemos é saudar o Governo por fazer este esforço legislativo para tornar a Colatra, pelo menos a Colatra e outras que existem no país de características semelhantes, uma comunidade plena, legal aos olhos de todos os portugueses, e essa é a questão que deve ser hoje aqui frisada. A proposta do Partido Socialista, aprovada por esta Câmara, era que o PIR da Colatra devia ser aprovado. Já foi homologado pelo Governo. Era que deviam ser lançadas obras para requalificação do espaço público. Já foram lançados. E era que esta lei deveria ser alterada para atribuirmos títulos aos pescadores por 30 anos, renováveis e transmissíveis aos filhos. E é isso que esta lei permite que o Governo possa fazer, de acordo com uma portaria que irá ser criada. Senhor Ministro, aquilo que lhe quero dizer é que o Partido Socialista, depois desta luta, fará um esforço também em sede de especialidade para tornar claro a todos os pontos de vista, sem nenhuma aresta, que este compromisso será executado com esta lei. Os colatrenses, os pescadores, terão direito às suas licenças por 30 anos, renováveis e transmissíveis aos filhos, como aqui disse. E aquilo que eu espero é que a comunidade da Colatra, com o esforço do Governo e com o esforço deste Parlamento, altere simbolicamente o Dia da Ilha, deixando de ser o dia do boicote, isto é, da luta contra o Estado que não houve, para o dia da emissão da primeira licença de legalização das suas casas, isto é, o dia da esperança concretizada na lei. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados, a alteração aqui proposta permitirá legalizar as primeiras habitações em núcleos residenciais pescatórios consolidados, como o núcleo populacional da Colatra e equipamentos de utilização coletiva na Ilha da Colatra. Com as novas regras, será assim possível concretizar o projeto de intervenção e requalificação da Colatra, uma antiga reivindicação das suas populações e que o Bloco de Esquerda sempre apoiou. No fundo, trata-se de reconhecer o direito à habitação da comunidade pescatória da Colatra. A aprovação do PIR da Colatra poderá ser mesmo considerada histórica, beneficiando cerca de 700 pessoas dessa comunidade e que tal só foi possível devido à nova correlação de forças existente na Assembleia da República. Com o projeto de intervenção e requalificação e com esta proposta de lei, finalmente, assim se espera, os pescadores, viveiristas e mariscadores do núcleo da Colatra irão ter direito à emissão de licenças para a legalização das suas habitações, sendo assim melhoradas as suas condições de vida. Uma reivindicação possível de concretizar ao fim de mais de 200 anos e depois dos primeiros habitantes terem começado a erguer o núcleo pescatório da Colatra e 12 anos após a aprovação do Plano de Ordenamento da Orla Costeira, Vila Moura e Vila Real de Santo António. No entanto, há um aspecto que nós discordamos e que tem a ver com a renovação dos títulos de utilização apenas ser feita
por um período de 30 anos, sem direito à renovação após esse período. É por isso que não percebemos a intervenção do Sr. Deputado do PS, Luís Graça. De qualquer modo, salientamos que esta proposta do Governo representa um passo bastante positivo para o núcleo populacional da Colatra. Uma outra situação tem a ver com os restantes núcleos habitacionais da Ilha da Colatra, os núcleos dos Hangares e do Farol. É preciso resolver também a sua situação, impedindo novas demolições de habitações. É preciso ter presente que o anterior Governo PSD-CDS tinha em mente derrubar mais de 400 casas. É preciso dar cumprimento, quanto antes, aos outros pontos da Resolução da Assembleia da República, aprovada em outubro de 2016 e com vários contributos do Bloco de Esquerda. Resolução que recomenda ao Governo o reconhecimento e requalificação dos núcleos populacionais das Ilhas Barreira e da Ilha Formosa. Um desses pontos é que o Governo retome o plano de ordenamento da Orla Costeira, Vila Moura e Vila Real de Santo António, reconhecendo a existência dos núcleos históricos dos Hangares e do Farol. É preciso acabar com a diversidade de critérios que envolve os diferentes núcleos populacionais da Ilha da Colatra. É preciso repor o sossego e a justiça a todas as populações das Ilhas Barreira, populações que podem sempre contar com o apoio do Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado José Carlos Barros, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. A presente proposta de lei dirige-se assumidamente ao caso específico do núcleo da Colatra, dando o necessário enquadramento à legalização das situações de primeira habitação. Esta proposta merece, obviamente, a nossa concordância, desde logo porque o PSD desde sempre defendeu este caminho, aliás, no quadro geral do projeto de intervenção e requalificação da Colatra, que em 2015, com o anterior Governo, se encontrava tecnicamente concluído e consensualizado. Não deixaremos, portanto, de a votar favoravelmente, o que faremos com convicção, como muito bem sabem os colatrenses que hoje aqui estão presentes nas galerias e que muito calorosamente saúdo. Mas há coisas neste processo, Sr. Ministro, que não podemos deixar de considerar surpreendentes e preocupantes. E, desde logo, a falta de clarificação por parte do Governo de todo o processo associado à ocupação urbana das Ilhas Barreira. O seu Ministério continua sem apresentar nenhum documento, nenhum plano estratégico enquadrador do processo geral de requalificação, quando foram criadas pelo seu Governo e pelas forças políticas que o apoiam tantas expectativas às pessoas relativamente aos restantes núcleos urbanos da Ria. O Sr. Ministro traz hoje a debate uma proposta de lei que considera o caso da Colatra uma exceção. Estamos de acordo com os considerandos. Mas os partidos que apoiam o seu Governo e o seu Ministro fizeram aprovar há um ano uma recomendação da Assembleia da República em sentido completamente diverso, considerando que o processo de requalificação deve prosseguir exatamente por igual em todos os núcleos populacionais das Ilhas Barreira e não fazendo, nomeadamente, a distinção que nesta proposta de lei se faz entre aquilo que, por um lado, são casas de férias e, por outro lado, são casas de pescadores, casas de primeira habitação. Que resposta dá agora o Sr. Ministro a essas pessoas a quem foram feitas promessas e não é dado enquadramento para o que se prometeu? E que resposta dá aos partidos que o apoiam quando eles publicamente defendem uma coisa e o Sr. Ministro lhes apresenta outra completamente diferente? Isso mesmo acabamos agora de ouvir e de ser referido, nomeadamente pelo Bloco de Esquerda. Quanto à requalificação ambiental, também ela vai estando prejudicada por estas contradições e pela inexistência de um plano claro de atuação. Um exemplo, dragagens. A dragagem da Fuseta, que é prioritária, há uma recomendação da Assembleia da República nesse sentido do ano passado e que era para ser efetuada em 2016. Pois estamos quase em finais de 17 e nem o concurso público sequer foi lançado. E ainda que seja lançado este ano, os prazos até à empreitada impossibilitariam sempre que a obra se realizasse antes da época balnear de 2018, o que significa neste exemplo, porque é apenas um exemplo, um mínimo de 3 anos perdido numa legislatura que tem 4. Para terminar, e no que respeita especificamente à proposta de lei em debate, reitero que merece a nossa concordância e que não deixaremos de a votar favoravelmente, ainda que, em sede de especialidade, não deixemos de procurar a garantia de transmissibilidade a descendentes que não nos parece assegurada neste texto. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, em nome do CDS-PP. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. O Governo pretende hoje aqui com esta proposta alterar o regime de atribuição de títulos de utilização do domínio público hídrico relativamente a situações existentes que não são tituladas. Tal regime, que é um regime já de 2007, estabelece que a atribuição de licenças de utilização privativa dos recursos hídricos públicos depende, por princípio, de procedimento concursal, sendo que tal licença não é geralmente renovada. A alteração agora proposta visa salvaguardar determinadas situações, referindo a exposição de motivos desta proposta-lei, diretamente o caso especial do núcleo da Colatra, no sentido, e cito o preâmbulo do Decreto-Lei, no sentido que este constitui um aglomerado pescatório com raízes históricas e com evidências claras de uma ocupação antiga e que tem um estatuto social, económico e cultural merecedor de reconhecimento e de valorização, confirmado pelos instrumentos de gestão territorial aplicáveis. Assim, Sr. Ministro, com esta proposta, pretende o Governo a regularização da situação com a emissão dos necessários títulos de utilização dos recursos hídricos nas situações de primeiras habitações e em núcleos residenciais pescatórios consolidados que, como tal, sejam reconhecidos por portaria dos membros do Governo responsáveis. Pretende ainda esta proposta-lei que a emissão dos respectivos títulos de utilização privativa, no caso do núcleo da Colatra, não esteja dependente de concurso, que seja consagrada a possibilidade da renovação das licenças emitidas, garantindo-se assim a estabilidade mínima da ocupação e prevendo-se um máximo de 30 anos para as ocupações permitidas, considerando a licença inicial e também as respectivas renovações. Para além de se instituir um período transitório, de modo a permitir a regularização das situações atualmente não tituladas, com isenção de aplicação de coima, para os casos em que o requerimento com vista à obtenção do título de utilização seja submetido nos 6 meses posteriores à publicação da portaria que reconheça as ocupações em causa. Ora, a temática relacionada com a Ria Formosa, nomeadamente no que respeita a ações para a sua requalificação e valorização, tem sido, como todos sabemos, muitas vezes debatida neste Parlamento, nomeadamente dada a sua relevância social, cultural e económica. E, Sr. Ministro, apesar disso, queria-lhe dizer que o CDS entende que se, por um lado, se mostra necessária a regularização e enquadramento de situações que, de facto, devem ser regularizadas e salvaguardadas, como é o caso das situações existentes na Colatra, por outro lado, e dado que a lei é geral e é abstrata, dizer-lhe que ficaremos atentos para abusos que possam resultar deste processo no que se refere à preservação do património ambiental e paisagístico, não só daquela região, mas de toda a região, que é o nosso país, todo o nosso país e de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Para uma intervenção em nome do PCP, Sr. Deputado Paulo Sá. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro do Ambiente. O sistema lagunar da Ria Formosa reveste de grande importância do ponto de vista económico, social e cultural, estando intimamente ligado à vida e tradições das populações locais. Sucessivos governos têm procurado expulsar as comunidades locais das Ilhas Barreira da Ria Formosa para entregar este valioso património natural aos grandes interesses privados para que estes o explorem em seu benefício. O PCP rejeita este caminho e defende o reconhecimento dos núcleos populacionais das Ilhas Barreira da Ria Formosa e a tradução desse reconhecimento nos diversos instrumentos de planeamento e ordenamento do território. Aliás, o PCP apresentou na Assembleia da República, em outubro de 2016, uma proposta nesse sentido, a qual foi aprovada pela maioria dos deputados. Apesar desta aprovação, o Governo ainda não reconheceu a existência dos núcleos populacionais das Ilhas Barreira da Ria Formosa, designadamente do Farol, dos Angares e da Praia de Faro. Quanto ao núcleo da Colatra, cujo reconhecimento já se encontrava consagrado no POC Burgal Vila Moura, o Governo avança para a atribuição de títulos de ocupação de domínio público hídrico, mas apenas para uma parte das habitações e por um período de tempo limitado, não resolvendo de forma definitiva o problema.
O PCP reafirma que é necessário encontrar uma solução definitiva para os núcleos populacionais das Ilhas Barreira da Ria Formosa. É preciso reconhecer a existência desses núcleos e traduzir esse reconhecimento na lei. É preciso aprovar projetos de intervenção e requalificação para todos os núcleos. É preciso concretizar esses projetos disponibilizando verbas para o efeito. É preciso apoiar as atividades económicas desenvolvidas na Ria Formosa, designadamente as atividades pescatórias e de marisqueio. É preciso proceder à requalificação do sistema lagunar da Ria Formosa e à implementação de medidas de proteção da orla costeira. Em suma, é preciso afirmar o direito a viver e produzir na Ria Formosa. É isto que o Governo tarda em fazer, é isto que o PCP defende que se faça, disse. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições por parte das bancadas, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente para encerrar este debate. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O que é que o Governo está a fazer na Ria Formosa? 8,5 milhões de investimentos. O Sr. Deputado José Carlos Barros, o concurso da Fuseta já foi lançado. Aliás, o da Armona está mesmo já para o visto do Tribunal de Contas, do que diz respeito às dragagens. A Ponte Faro está também para Tribunal de Contas, o Cais da Vira, como sabem, está em concurso, a Avenida 5 de Outubro e Olhão está em início de obras, ou seja, aquilo que temos feito traduz-se num investimento que, repito, ultrapassa os 8,5 milhões de euros na Ria Formosa. O PIR, muitos dele falaram, nomeadamente o PSD disse aqui que um dia o defendeu, mas não o concretizou, e quem o concretizou, de facto, fomos nós. Quem herdou uma candidatura mal apontada ao POC-UR para a requalificação do núcleo da Colatra fomos nós e que a refizemos e foi apresentada e aprovada já pelo Programa Operacional do Algarve. E por isso este é mesmo o tempo de tomarmos a decisão de passarmos estas licenças essas que vão até aos 30 anos e que, repito, podem e devem certamente ser renovadas se, ao fim desses mesmos 30 anos, as condições ambientais de uma zona tão frágil e as condições sociais de uma atividade que nem sempre é uma atividade crescente e também não é na Ria Formosa, vierem a manter-se. Insisto, este não deve ser um automatismo, mas é óbvio que esse é um desejo do Governo e que, em nosso entender, está bem aberta essa possibilidade na proposta de lei que hoje apresentamos e que agradecemos naturalmente que a Assembleia da República o explicite melhor, se assim for a intenção dos Srs. Deputados. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Fica assim concluído este ponto da nossa ordem de trabalhos. Vamos